Oi, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão de quarentena? Tô começando minha live. Tá bom? Oi, gente! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O senhor ele já vai entrar. A gente acabou de fazer um teste, ele não tem Instagram, então um pouco novidade. Peraí. Você pode... Não, Ari, não dá. Por favor. Mamãe tá fazendo live, peraí. Mãe, eu vou fazer a Vem. luzes. Por causa daquele... Peraí, vai lá. Apaga a luzes, mãe. Calma, entrou. Apaga. Transmite. Vamos lá. Tá entrando. Vocês estão ouvindo bem? Vamos. Olá, Feli. Tudo bem? Olá. Cheguei na hora. Conseguiu chegar na hora. Muito bom. Tudo bom? Sou aluno aplicado. Isso mesmo. Muito bom. Então tá bom, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? A gente já tá com 56 pessoas aqui agora. A gente vai ser pontual. Vamos começar também. Primeira coisa, obrigada, Sr. Eli, pela presença ilustre. Muita honra estar aqui com você. Eu queria, acho que muitos de vocês já conhecem esse convidado mais do que especial que está aqui com a gente hoje. Mas eu vou falar um pouquinho, né? Um homem que é um lutador, como ele mesmo diz. Eu diria um vencedor, mas eu gosto da palavra... Dá para ouvir? Tá. Eu gosto da palavra lutador, porque nós todos temos uma missão. Aqui, quando a gente venceu, a missão acabou. Então, a gente tem que ser sempre um lutador. Todos nós temos uma missão aqui. Então, o Sr. Eli é um lutador de sucesso, um homem muito especial, que me inspira muito, já me inspirou muito e que inspira muitas pessoas. E o que eu percebo é que o Sr. Eli, ele inspira mais pela pessoa que ele é. Apesar de ele ter chegado lá, ele inspira por ser uma pessoa humilde, por ser uma pessoa que alimenta a sua alma constantemente e que vive uma vida significativa, que vive servindo a Deus com essa humildade, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, verdade? Né? Não é isso, Sr. Eli? E, assim, aí vocês devem estar se perguntando, eu vou fazer uma breve apresentação minha também, para a gente dar a voz do Sr. Eli e continuar essa live. Vocês devem estar se perguntando por que dessa live, da onde o empresário com a nutricionista. E aí vocês vão entender no decorrer dessa live. Eu queria me apresentar um pouquinho para vocês. Como nutricionista integrativa, eu não acredito que o alimento seja apenas aquele que alimenta as células, que alimenta o corpo. Eu acredito que a alimentação verdadeira, ela tem que ser de corpo, de mente e de alma. Hoje a gente vê as pessoas ou cuidando demais do corpo. Quando a gente fala o corpo, pode ser da matéria também. As pessoas estão dando muito cuidado ao corpo e estão deixando de lado a alma. Mas também, Sr. Eli, a gente tem as pessoas que estão cuidando muito da alma e estão deixando de lado o corpo. E a nutrição integrativa, ela vem para te mostrar que esse cuidado de corpo, mente e alma é essencial. É o único caminho que realmente faz dar certo. Que é quando a gente cuida dos dois. A gente não pode cuidar só da alma sem cuidar do corpo e não pode só cuidar do corpo sem cuidar da alma. Como diz o Rebbe, como diz Maimônides. E eu, como estudiosa da nutrição integrativa, eu falo para vocês que eu amo estudar já faz um tempo a Cabala, neurociência, yoga e meditação. Eu estudei Theta Healing e eu percebo que hoje a ciência exata, que é uma ciência que eu também estudo, eu acabei me formando em suplementação no esporte, em modulação intestinal, estou no curso atualmente, eu fiz vários cursos e a minha verdadeira paixão é transformar e tocar a vida de alguém, de alguma pessoa. E eu percebo que esse cruzamento dessas medicinas antigas, orientais, espirituais, com as ciências exatas, estão dando muito mais respaldo para a gente conseguir seguir nesse caminho. E é por isso que hoje o convidado, o Sr. Eli Horn, ele vai contar um pouco para a gente, ele vai se apresentar e contar um pouco para a gente, Sr. Eli, como que a gente consegue cuidar da alma numa vida cheia de
trabalho, de compromissos, com uma agenda tão lotada. Como que a gente consegue fazer isso? Pode se apresentar primeiro do seu jeito e conta pra gente um pouquinho, ensina um pouco a gente essa sua experiência incrível de vida. Em primeiro lugar, confesso minha ignorância no assunto. Nunca fiz palestra sobre nutrição da alma. Hoje vai ser minha inauguração. Ponto 2. O corpo existe, ele é físico, e a alma existe e não é física. Hoje tive uma aula de Kabbalah à tarde. Na prática, ou na realidade, é uma coisa só. No fim dos tempos, o físico ele vai se diluir em espiritualidade. Espiritualidade vai se diluir em físico. Então não vai ter uma nem outra. Vai ter tudo na base da essência como essência divina. É muito difícil explicar, porque é algo que não é muito lógico, mas a matéria é e não é ao mesmo tempo. Existe a matéria e não existe a matéria. To be or not to be, that is the question. Isso é real na física. Isso explica que a criação é e não é ao mesmo tempo, a matéria é e não é ao mesmo tempo, a alma é e não é ao mesmo tempo. No fim, as duas vão se conjugar e vão ficar juntas, já que elas são a mesma coisa. Nutrição da alma. É um belo assunto. O que é nutrição da alma? A alma, ela reflete teu comportamento humano em termos de ética, de objetivos, em termos de bem, de moral. Se você faz algo bom, isso se reflete na tua cara, vai ter uma cara que reflete o bem. E se você fizer algo errado, vai se refletir na tua cara também. No hebraico, panim e penim se escreve igual. Panim é plural de caras e penim é dentro. A alma é refletida na cara. Se alguém faz algo errado, reflete na cara automaticamente. O mafioso, se vê que ele é mafioso, não é um anjo. Dá para ver que é mafioso. Um anjo é um anjo. Se nós fizermos o bem, então, nós estamos alimentando nossa alma. A pena de alguém que morre sem ter feito nunca algo de bom. Ele vai ficar pobre na eternidade. A alma dele vai ficar pelada. Isso não é nada bom. É muito mais interessante, mais lógico, mais inteligente fazer o bem, porque essa nutrição de alma que a gente leva em outro mundo. A única moeda conversível nesse mundo, em outro mundo, é o bem que você faz. Você não leva nem dólar, nem real, nem euro, nem roupa, nem mulher, nem esposa, nem filhos. Você leva o bem que você faz. Se alguém vai fazer o bem, então por que fazê-lo só na morte ou não fazê-lo em absoluto? Quando alguém vai morrer, o que ele pensa? Pensa no bem que ele fez, pensa naquilo que ele não fez, se arrepende, não vai pensar em detalhes, em fúteis ou objetos que não têm sentido, vai pensar no bem que ele, repito, que ele fez ou no bem que ele não fez. Então, muito mais barato fazer isso agora, conscientemente, do que depois. Só para concluir o primeiro assunto, fazer bem nutre a alma. Todo mundo sente isso. Eu acho que é uma coisa óbvia. Estamos aqui no mundo para sermos testados. O único teste, o grande teste é fazer o bem ou não fazer o bem. O grande teste é dominar o mal, fazer o bem e ser consciente desse assunto. Pronto, terminou minha exposição primeiro. E como a gente sabe o que é fazer o bem dentro da capacidade de cada um? Como que seria fazer o bem? Porque eu acredito assim, todo mundo sabe. Eu sinto que assim, muitas vezes a gente tem algumas... Eu achei minha missão está muito com a nutrição, eu acho que na outra encarnação eu devo ter passado fome, porque eu não posso ver alguém passando fome ou hipernutrido, que eu preciso estar fazendo a minha parte. E eu acho que todos nós nascemos, eu me inspiro muito, não é eu que acho, né? Eu me inspiro muito em algumas literaturas do Rebbe, Mishnei Torah de Maimônides, é onde a gente consegue conectar o corpo com a alma e descobrir a nossa missão, para onde a gente pode fazer o bem. Porque, tudo bem, a gente pode fazer o bem, a gente quer saber como que você pode fazer o bem, mas também, muitas vezes, a gente pode fazer o bem trabalhando, fazendo um bem, num papel, numa missão que talvez quando a gente descobre realmente, a gente faz sentido, a vida fica mais significativa e a gente atinge esse bem. Como que a gente pode fazer o bem, na sua opinião? Eu acho que o bem é óbvio. Te dar um beijo na bochecha é um bem. Te dar uma tapa na cara é um mal. Isso aqui é óbvio. Não precisa nem falar. Qual a tua pergunta de novo? Só uma coisa. É óbvio, mas olha uma coisa.
um beijo é o bem, um tapa na cara não é bem. A matéria toda, quando eu estudo a matéria, a gente pode transformar. O seu Eli, ele sabe transformar a matéria e fazer o bem. Muitas pessoas, elas podem criar posses e querer comprar para elas encher o ego. Mas a gente pode pegar essa posse, dinheiro, por exemplo, e fazer o bem. O alimento, ele pode servir para alimentar o nosso ego, para dar prazer e desejo. Mas o ego não é bem, dona Daniela. O ego já não é bem. Já saímos do assunto. Bem, não. eu acho O que ego bem, é o mal. Então, é o bem do mal, não é o bem do bem. É o bem do mal, é o corpo, é o físico. É o seguinte, você falou o termo de bem de missão. 3 coisas que marcaram minha vida. Uma vez, uma menina, tinha 2 anos, faz 30 anos, veio em casa uma pessoa e falou que ela vai morrer amanhã, essa menina, se não fizesse uma operação nos Estados Unidos, no dia seguinte. Ia custar X dólares a operação e ele estava desesperado, não achou dinheiro para pagar a operação. Falei o seguinte, eu pago 10% da operação para você ajudar a menina a viajar. E o resto você vai tentar levantar amanhã os 90% restantes. Mas se eu não ia conseguir levantar 90%, eu ia ser obrigado a pagar os 100%. Aceitei o risco. No dia seguinte, então, eu paguei os 10%, que não era de sinal. A menina viajou. 3 meses depois veio no escritório, ela viva. Eu voei, flutuei. Pelo menos fez algo de bom na minha vida, ver uma criança. Isso já não tem valor. O bem, você sente o bem, flutuei, repito, flutuei totalmente. Estava voando no escritório. Maravilhoso. É uma inspiração para a gente. Mas, seu Eli, e quem não tem as condições financeiras, como que a gente pode fazer vou o bem? te falar. Eu estava num evento onde havia jovens, meninos e meninas de Toledo, podia ser também Araraquara, dançando, cantando de maneira positiva, objetiva e pura. Senti a divindade, Shekhinah de hebraico. E a terceira vez eu vi uma menina cega fazendo balé. Olhando os olhos dela, cegos, que não enxergavam nada, eu vi o infinito. Senti uma alegria enorme. Então não precisa de dinheiro para sentir a alegria, para sentir a Shekhinah, para sentir o infinito. O bem nesses 3 casos, é claro que existiu o bem. Um custou um pouco de dinheiro, os outros não custaram nada. Então, não é o dinheiro que faz o bem. Faz a intenção e o gesto. Muito bem, parabéns. Gostei muito da resposta. Senhor Eli, me fala uma coisa. Mediante a atual circunstância da pandemia do Covid-19, qual que é a sua opinião? Você acha que esse vírus veio com alguma mensagem por trás? Você sente alguma questão em relação a Hashem, a Deus? O que você sente na mensagem do Covid-19? Tem alguma mensagem ou não tem alguma mensagem? O que você acha? Eu acho que tem. Eu acho que tem opinião, muitas mensagens. Para mim, a o bem vai aparecer sozinho. Você vai ver que aparecer sozinho o bem. Ele é óbvio. Bem aparece. A mensagem do Covid, para mim, na minha opinião, como você me perguntou também, eu penso no Covid-19 como um chacoalhão que a Hashem está dando para a gente dar valor às pequenas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente percebe na nossa casa que a gente não precisa de muita coisa e também que a gente precisa ser mais solidários. Então, a gente precisa, cada um de alguma forma, sim, ajudar as pessoas que precisam. A gente precisa entender a dar valor a menores coisas. Mas uma coisa importante do Covid-19 é que, embora a gente está tendo muita prevenção, como se fala, com máscaras, com luva, com o distanciamento social, a gente percebe que os casos, principalmente aqui no Brasil, e os que aconteceram, eles iam subindo, se elevando muito rapidamente. E o que a gente percebe também é que o fator imunidade, que é esse alimento que a gente dá para o corpo, ele tem realmente um poder excepcional. Então, eu tenho estudado muitos protocolos de medicina funcional do mundo inteiro e eu tenho percebido vários protocolos de imunidade, imunológicos, ligados a vários tipos de alimento, dessa natureza perfeita que Deus criou para a gente e que a gente tem que usufruir mais disso. A gente não pode simplesmente ir para lá e comer os alimentos só ultraprocessados. Então, qual a mensagem do bem? Qual é a mensagem do bem? A mensagem do bem é que a gente tem que comer mais saudável, fazer o bem, fazer menos lachonará, você mesmo me falou isso. Mas comer bem é uma coisa, mas não é a mensagem do vírus. Não falar mal, isso sim, mas o primeiro item não faz parte da mensagem.
Mas quando a gente fala que a mensagem é comer saudável, é porque a gente está vendo que as pessoas mais acometidas são as pessoas com problemas de saúde que têm relação com a alimentação. As obesas. Obesidade, diabetes, cardíaco, todas essas doenças têm relação com a alimentação. E velho também. E velho também. E aí, quando a gente tem mais idade, mais ou menos, porque a gente tem pessoas, inclusive de mais idade, que têm um cuidado com a alimentação. Você é uma delas, né, senhora Eli? Você Eu tenho tem uma boa nutricionista, por isso. Tem uma boa nutricionista, te agradeço. Eu gosto muito de cuidar de você, mas eu acho que você é uma pessoa que dá valor, é uma pessoa que segue, que dá valor com todas as dificuldades. Você, mesmo na quarentena, você consegue. Como que está a sua alimentação? Conta pra gente um pouquinho. Em primeiro lugar, vou falar da mensagem da praga. Na mensagem do Covid, vai lá, me conta. Deus mandou uma praga para a humanidade. Deus, por princípio, é bom. Não faz algo errado nem faz algo mal. Se ele mandou algo mal, porque é para nós uma mensagem. Uma das mensagens é contra o isolamento. É não falar mal. Quando as pessoas se unem, falam mal. Então, quando se separam, pode falar menos mal. Então, uma das mensagens é não falar mal. Uma segunda mensagem é que a matéria não vale nada, o dinheiro não vale nada quando você está a perigo. Quando começou a quarentena, todo mundo achou que era o fim do mundo. Aí o dinheiro não valia mais nada, os imóveis caíram de valor, tudo caiu de valor. Então, importante a mensagem, a segunda mensagem. Cuidado com a matéria para não te engolir, porque senão, se você não ficar firme e dominando a matéria, ela vai te dominar a você. Ou você domina o dinheiro te domina. O dinheiro te escraviza. Se o dinheiro te domina, ele te escraviza. Você está morto antes de viver. Terceira mensagem. Mais união familiar, mais socialidade de vida. O fato de ficar em casa te obriga a você conviver com as pessoas que estão na tua casa. Quando tem muito trabalho, você não consegue enxergar ninguém. Você trabalha, vai correr atrás do dinheiro, da matéria. Agora é obrigado a ficar em casa a conviver. Então, você, para conviver, tem que fazer mais concessões. Tem que calar a boca quando precisa, tem que fazer concessões e você tem que aceitar o jugo ou os conselhos de terceiros, mesmo que você seja mais velho e mais experiente em tese. Quarto item. Vamos descobrir um dia por que Deus mandou. Com certeza ele mandou por alguma razão para o bem da humanidade. Quinto ponto. Não tem mal. O mal é um bem maquilado. A gente não entende. Como a gente não entende o que é to be or not to be, just a question, matéria e não é ao mesmo tempo, também não entendemos o que é o mal, o que é o bem. Um dia vamos entender. Sim. Então, por aí eu paro as pragas. Maravilhoso. A vida, ela não é um resort, a vida é uma escola, gente. A vida é um teste obrigatório, ninguém te pediu tua opinião. Você tem que viver na marra, que você queira ou não queira. Deus não pede opiniões, Deus faz. E a gente, como que a gente se relaciona com Deus? Como que é isso que Ele faz? Ele faz conforme as nossas atitudes? Como que é isso? Como que, na sua opinião, essa troca? Repito, quando eu falei para você que eu sentia a Shekhinah, isso aqui é uma espécie de aproximação com Deus. Deus quer que você se una a Ele. Não é nada fácil, é muito difícil. Agora, para você se unir, você tem que estar totalmente espiritualizado. Um cabalista que se preze, e tem muito poucos no mundo que se prezam, consegue atingir a espiritualidade da Shekhinah. Mas isso é uma raridade. No mundo tem muito pouca pessoa que consegue fazer isso. No meu caso, eu me sentia muito bem quando andava no parque. Hoje não posso mais andar. Andava no parque e meditava. Essa meditação na natureza me ajudava a me sentir mais elevado. Eu falei da menina que me senti flutuando e dos dois casos do balé da cega e da dança, da alegria de 700 jovens ao mesmo tempo. Sim. Boa, bravo. A meditação eu também adoro. Adoro meditação, eu me encontro na meditação e muito. Eu consigo entender as vozes da minha alma. É quando eu consigo entender um pouco mais alguns caminhos. Às vezes nem entender, mas entender o caminho que eu tenho que seguir. Porque muitas vezes a gente nunca vai entender algumas coisas, mas a gente começa a entender o caminho que a gente tem que seguir. Você perguntou sobre comida. Comida, eu tenho uma ditadura em casa que ela manda na minha comida. Se eu me rebelo, eu apanho. Uhum. Então, eu estou tentando emagrecer, que é importante para minha condição de saúde.
Essa semana fizemos uma aposta com a Suzy. Vou perder 4 quilos se eu seguir as ordens dela. Eu estou seguindo direitinho. Acho que está indo bem. E também tem uma ditadora pequena lá fora, que é Daniela, que briga comigo sobre quando eu como errado. Sim, exatamente. E agora você conseguiu? Você conseguiu esses 3 últimos dias? Esses 2 dias consegui, não comi besteira, não comi à noite. Acordo de noite, mas não abri a geladeira. Não como pão e queijo e doces. Muito bom. Não ter seus pecados, o meu também. Mas tá feliz com o que você come? Isso que é importante a gente saber. Estou feliz com aquilo que eu faço, não com aquilo que eu como. A comida não me dá felicidade. Me dá felicidade as boas ações. Isso, boa. Seria muito triste se eu estivesse feliz por causa da comida. Seria muito triste para mim. Com certeza. Não é para ser infeliz, né, senhor Eli? Não é para ser feliz na comida. A comida é para comer, para poder sobreviver. Não é para ter um prazer, achar... É meu caso, não é todo mundo. Eu não tenho esse prazer especial, tanto que não vou no restaurante quase nunca. É subjetivo, é meu caso particular. Mas o seu caso, ele é dito aqui no Mishnei Torá por Maimônides, que a gente deve procurar o alimento como força para o nosso corpo cumprir a nossa missão. A gente deve tomar cuidado para não alimentar só o prazer e só querer ser feliz. E quando a gente vê isso também, eu como nutricionista falando, a gente começa a perceber que a gente cria prazer nessa alimentação mais saudável, fazendo as trocas, a gente muda nosso paladar e a gente cria prazer. E como estão suas atividades físicas? Você está dançando? O que você faz? Hoje não estou dançando porque não tem professora. Minha mulher não quer dançar comigo. Eu estou fazendo natação, musculação e pilates. Todo dia. Ótimo. Muito bom. E, senhor Eli, o senhor indica para a gente um livro, alguns livros a gente quer saber. A gente quer saber alguns livros. Toda vez que eu saio daí, eu te ensino um pouco de nutrição e você me traz livros. E eu queria, desses livros que eu sei que você gosta de dar para as pessoas, quais os livros que você acha que realmente podem mudar a vida de uma pessoa, que vale a pena a gente ler? Um livro que eu gosto muito é Caminho de Deus, de um cabalista... Aryeh Kaplan, não, é... Eu sei qual Luzzatto. Outro livro que eu gosto muito é sobre a Segunda Guerra Mundial, os judeus no Holocausto. Como chama, Suzy? Martin Gilbert. É um livro maravilhoso. Quem quiser, eu tenho milhares no meu escritório. Foram comprados para ser doados. Outro livro bom é toda a série de Aryeh Kaplan. Como chama, Aryeh Kaplan? Aryeh Kaplan é um autor prolífico, maravilhoso, que morreu cedo. Fez uns 20 livros muito bons. Aryeh Kaplan. Muito bom. Para você ter uma ideia, ele estava... Várias pessoas aqui estão escrevendo que estão conhecendo. Jardim de Emuná. Conhece? Jardim de Emuná é outro. Esse é do Arush. Tá. É bom livro. Falando sobre Aryeh Kaplan. Esse do Rebbe é muito bom. Esse do Rebbe é um ótimo. livro que eu li 7 vezes. E cada vez que eu leio, eu sinto uma mensagem diferente. Inclusive, você me deu um e eu acabei doando porque eu já tinha. Mas é um livro que eu sinto que toca muita gente. Tanto pessoas judias quanto não judias amam esse livro. O melhor custo-benefício é livro. Eu comprei esse ano, pelo menos 10 mil livros. Eu doei uns 3, faltam 7 para ser doados. Quem quiser ler, com o maior prazer, liga para o escritório quando eu abrir. Pede, eu dou com o maior prazer. Aliás, vocês me fazem um favor quando vocês pegam um livro meu. Então, se alguém quiser, pode anotar aqui o e-mail que eu entro em contato para doar um livro do Sr. Eli. Agora não, quando voltar para o escritório, tem que esperar um pouco. Quando voltar para o escritório, combinado. E me fala uma coisa. Mais uma pergunta, mais uma coisa. Fala. Tem um livro sobre o Holocausto muito bom do Martin Gilbert. Também tem milhares no escritório para doar, quem quiser receber, com o maior prazer. Cada judeu tem que saber o que aconteceu, porque se não souber conhecer a história, ela pode repetir de novo o mal que foi feito. Temos a obrigação de saber o que aconteceu para que isso não se repita. Obrigação. Sim. Tem meu sogro era um lutador, estava em Auschwitz, dos 14 aos 18 anos, saiu de lá, queimaram a mãe, o pai, os 2 irmãos e a irmã. Meu filho, Efraim, mais velho, se chama Efraim Shmuel, que é o nome do pai dele. O segundo filho, Rafael Abba, seria o irmão dele.
A terceira eu adicionaria que é outro irmão. A Suzy chama Cyril, que é o nome da mãe dele. Da irmã dele, desculpe. O meu filho, então, nós temos a obrigação de lembrar o Holocausto, não podemos esquecer isso nunca, tem que ser algo diário na nossa casa. Se a gente não tomar conta, pode se repetir. Ontem o Ciro Gomes, que é um péssimo político, falou besteira, falou mal dos judeus. Então, nós temos que estar sempre atentos a esse assunto, sempre, 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 sempre. Sim, com certeza. Eu acho que existe até alguns filmes que representam, às vezes, o ponto fraco do judaísmo, né? Assim, a gente vê alguns tipos de repressão familiar, de repressão nas relações de marido e mulher, que são representados em alguns filmes. E eu acho que é muito importante nós, judeus, mostrarmos para as pessoas que essas falhas que são mostradas muitas vezes em filmes, elas são um pedaço, às vezes um caso, mas ela não é o que identifica a identidade judaica, ela é muito diferente disso. Então, defendendo essa questão judaica. O livro do Sr. Davi, o pai da tia Suzy, também eu li, maravilhoso, é uma lição de vida também, é um livro muito, muito incrível. Gostei muito também desse livro. E a gente lendo, a gente também está alimentando nossa alma, né, Sr. Eli? O senhor tem lido agora? O livro do... Estou lendo, sim. O livro do meu sogro, ele estava dançando na festa do casamento do Efraim. Ele levantou a mão na mesa dançando, mostrou a tatuagem. Eu posso ser feliz com minha família e não devo esquecer a memória dos meus pais e do Holocausto. Então, nós, judeus, temos que unir a alegria e o prazer com a tristeza do passado. Não podemos esquecer isso nunca. Como no casamento que quebrou com certeza. O maior exemplo, Dani, desculpa intervir. Pode falar, tia Suzy, é um prazer ter você aqui também. O maior exemplo dessa dualidade da alegria e da tristeza quando num casamento acaba a cerimônia, se quebra um copo em memória a destruição do Templo de Jerusalém. Então, a gente sempre vive essa dualidade, alegria e não esquecer os momentos que passamos. Sim, o equilíbrio da vida, com certeza. A gente está sempre lembrando tudo que o nosso povo passou. Adorei, tia Suzy, obrigada pela participação. Esses livros, por exemplo, são alimentos da alma. Quem lê esses livros todos, são todos alimentos da alma. De graça. Alimentos da alma. É isso mesmo, com certeza. Dani, uma coisa muito, muito bonita, que não só o judaísmo, a Bíblia, tudo é uma coisa muito atual. A gente não é que aconteceu milhares de anos atrás. Quando a gente em Hanukkah fala, tem essa canção tão bonita que fala dos milagros de Hanukkah, que com certeza teus filhos voltam da escola cantando, a gente fala dos milagros que a gente fez para a gente naqueles dias, no tempo atual. Vayamim Ahem, no passado, Basman Azeh, no presente. Então, sempre a gente tem a possibilidade de aplicar isso para o dia a dia. Ou quando a gente fala em Pesach, em cada geração, Behol Dorvador, a gente tem que se ver como se saiu de Mitzrayim. Não foi eles. Nós temos que internalizar isso. Isso mesmo, que lindo. Na frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não atrás. Na frente de uma grande mulher tem um homem atrás, ao contrário. Tem Hashem, e Hashem, vou te contar uma coisa muito bonita. Hashem, quando a gente fala em hebraico, a palavra mikre é tipo por acaso. Por acaso eu te conheci, por acaso eu te vi numa viagem de avião, mas mikre não é acaso, porque nós não temos acaso, não tem coincidência. E mikre, a gente escreve em hebraico, a letra M, Mem, a letra K, Q, Resh, e a letra Rei. Se você lê de trás para frente, quer dizer Hashem Rokem, que Deus borda. E o que significa Deus borda? Um bordado, você vê à frente uma paisagem, uma flor bonita, uma figura, mas atrás está cheio de nós, coisas que a gente não entende. Então, nossa vida tem o lado, digamos, misterioso que a gente às vezes não pode entender. Por exemplo, nas leis de kashrut, você não mistura lã com linho. O que tem a ver? Não é uma coisa física, é uma coisa mística que a gente não... Tem coisas que a gente nunca vai entender. Não vai entender, justamente por isso, porque é um bordado. E o maior bordado tem uma canção maravilhosa que quando o noivo entra, digamos, para receber a noiva,
ele fala, está escrito um pasuk, mas eu não sei exato onde, eu vou te mandar a canção, que é maravilhosa. Diz que não é micré, que não é um acaso, Hashem Roquem, quando o homem encontra a mulher. O Deus borda quando tem digamos, o casal, homem e mulher, que é a coisa mais difícil. Ai, que lindo! No meu caso foi fácil, Deus escolheu rápido. Foi fácil. Falou que foi fácil, tia Suzy. Não, ele casou com 31. Não é que casou com 9. Esperei ela crescer, é isso. Sim. Não, muito, muito bonito, muito bonito. Perguntaram aqui como é o nome do livro mesmo, o livro do senhor Davi, do seu pai, tia Suzy? Não, é que a gente... Cinzas de Esperança. Eu tenho Cinzas de em casa, Esperança. Temos em casa também, isso não está na livraria. Temos tudo em casa. Cinza e Esperança. Por que cinzas? Porque os pais foram cremados, não foram... E esperança de reconstruir, de construir uma família. Quem pegar um livro tem que prometer ler esse livro mais um pelo menos. É maravilhoso esse livro. E isso é importante para a gente dar valor também, porque hoje muitas pessoas estão em casa, estão bem e estão reclamando. Então, para a gente tentar pensar nessas pessoas... Se alguém me mandar e-mail, vou tentar entregar o livro em 2 semanas, mesmo que eu Dani, você faz uma coisa muito bonita e muito certa, porque no meio dessa quarentena, então, lógico, a gente não pode ver os netos, não pode ver os filhos. Aí o Jonathan, que é o caçula, que está com a gente, falou: mãe, você está se queixando de quê? Você está na tua casa, ninguém te perseguindo, lembra teu pai correndo sem comida. De que você está falando? É o que você acabou de dizer, que a gente não sabe dar valor. Com várias pessoas que eu converso, eu percebo que uma das coisas que eu sinto muita gente falando é como a gente percebe que a gente precisa de tão pouco para viver a vida, para ser feliz. Que a gente mesmo precisa estar dentro da nossa casa e a gente pode fazer tudo. Hoje em dia com a internet, né? A gente consegue ainda fazer muita coisa de dentro da nossa casa. Eu acho que muita coisa vai continuar depois dessa quarentena. A gente vai manter um pedacinho nosso na quarentena. O que você acha, Xereli? Como que vai ser depois? Você acha que a gente vai voltar àquela vida à toa ou sempre a gente vai viver um pouco na quarentena? Ficou seu homem? O ser humano? Sim. Você Não acha? tanto. Quê? Não tanto, né? Não tanto. O homem tem cabeça dura. Ele vai mudar, mas muito devagar. Só muda com pauladas do popô. O homem é muito teimoso. Não conheço muito a natureza. Dani, a gente esquece rápido. Esquece rápido. Vocês acham que a gente vai voltar ao normal daqui a pouco? Não, não normal. Muita coisa já no trabalho já se sabe. O Jonathan trabalha com startup, tudo isso. Ele escutou comentários que a maioria vai ficar tipo em casa fazendo porque consegue fazer. Então, depende da profissão, vai ficar assim, como você falou. Mas o que eu percebi como nutricionista falando, eu percebi hoje, eu estou atendendo online, muita gente ainda, e eu estou percebendo que muito mais pessoas estão interessadas na saúde, na imunidade, no bem-estar, em se fortalecer, não só no tanquinho do abdominal, no corpo. E isso é muito positivo, porque é uma coisa para a vida, uma coisa que você já começa a pensar como uma coisa para o futuro das crianças, uma coisa para fortalecer a imunidade, porque hoje, né, o que a gente sabe, o que a gente mais pode ter nessa hora é uma imunidade boa para a gente conseguir levar adiante, né? Uma vida sabia em todo sentido, como a gente fala, da parte espiritual e a parte física. Exatamente, uma vida significativa, né? Como diz o Harry. Exatamente. Acho que é isso. A gente tem que buscar. Como diz o logo que eu adoro, nutrição e ação. Porque ação é muito importante, pôr em prática. Exatamente. Não pode ficar só na teoria. Temos que pôr na prática, exatamente. Com certeza. Exatamente. Eu posso ler um trechinho do Mishneh Torah de Maimônides para a gente falar um pouquinho, terminar um pouquinho e ver se tem alguma pergunta? Depois, no fim, queria complicar um pouco a vida. No fim, 2 minutos. O que você quer? Me fala. Queria complicar um pouco a vida, 1 minuto. complicar? Você vai complicar a minha vida? É isso aqui? A nossa, dos outros, mas no fim da reunião, não agora. Eu tô tá bom, tá bom. Vou fora do ar, Tá vou bom. embora. Beijo, Dani.
Beijo, tia Suzy, Faça a obrigada. pergunta, no Adorei fim sua eu complico a mim. participação. No fim eu complico. No fim você complica. Então deixa eu tentar aqui pelo menos me preparar antes, né? Lendo um pouco de Mishneh Torah, porque vocês já perceberam que eu fui colocada aqui na parede, mas tudo bem. Bom, eu acho interessante porque tem nesse Mishneh Torah de Maimônides foi um médico e muito espiritualizado que colocou nesse Mishneh Torah algumas leis, muitas leis sobre nutrição. Então eu vou ler alguns trechinhos que eu criei aqui para a aula de hoje, porque aproveitar que hoje a gente tem muitas pessoas que alimentam a alma, que cuidam do judaísmo, que cuidam disso e estão aqui, mas para também a gente lembrar de fortalecer os dois e vice-versa. A gente também tem aqui na nutrição do meu lado muitas pessoas que estão querendo procurar o corpo ideal, o corpo perfeito, mas que também precisam lembrar de fortalecer esse lado espiritual, essa missão para a qual a gente veio. Então, já que ao manter o corpo com saúde e vigor, o indivíduo caminha nas sendas do indivíduo, é impossível durante uma doença se ter qualquer entendimento ou conhecimento do Criador. É dever de um homem evitar tudo que seja danoso ao corpo e cultivar hábitos que geram saúde. Aí ele coloca aqui que se a pessoa leva uma vida sedentária, por isso que a gente deve fazer exercícios físicos, e não faz exercícios, negligencia as funções excretórias ou tem prisão de ventre, mesmo que coma comida sadia, cuide-se de regras médicas, estará durante toda a sua vida sujeita a dores e problemas de saúde. Então, aqui a gente vê hoje na ciência muita ligação ao intestino também. Então, essa questão que ele fala da atividade física e prestar atenção no intestino. A gente tem que prestar porque ele é o nosso segundo cérebro. E Salomão disse, aquele que preserva a sua boca e sua língua, Lachonará, como diz o Sr. Eli, e a boca, escolhendo comidas saudáveis, não só pelo mero prazer, preserva a sua alma de apuros. Então, isso é um pouco de Mishneh Torah. E agora, Sr. Eli, o que o senhor quer me colocar numa saia justa? Vou falar desse assunto. Tem uma canção do Julio Iglesias, Roubar Tempo ao Tempo. Eu trabalhei dos 19 anos até 68, quase 15 horas por dia, 6 dias por semana. Quis roubar tempo ao tempo, quis abusar, abusei. Quando fiquei com Parkinson aos 68 anos, eu pensei, por que Deus me mandou Parkinson? Hoje, para botar uma calça é um problema, para botar uma meia é um problema, para andar é um problema, tudo é um problema. E tudo que eu faço é slow motion. Possivelmente é uma resposta. Eu não posso roubar tempo ao tempo. Eu quis abusar do tempo, Deus mandou um contraponto para eu respeitar o tempo. É a única explicação que eu tenho do meu Parkinson. Pode ser, então, faz muito sentido. Então, em termos de comida alimentar, não pode roubar tempo ao tempo, não pode abusar, não pode deixar de respeitar cada coisa no seu lugar. Se você deixar de fazer isso, você vai pagar o preço bem mais caro um dia. Sim, com certeza, com certeza. E é muito bonito uma pessoa ter essa humildade, né, de olhar, assim, da onde vem a questão, o seu problema. E, assim, na verdade, algumas coisas a gente nunca vai entender. Tem muitas coisas, mesmo de saúde, que a gente está se cuidando, mas que a gente tem alguns pequenos fatores que a gente não consegue entender por que acontece. Mas quando a gente consegue entender, é quando pessoas que meditam, pessoas que rezam, pessoas que têm essa espiritualidade... Tem uma coisa que eu fiz. Eu desobedeci a Deus. Quando Deus me manda o Parkinson, ele me diz slow motion. Eu falei, sou obrigado a ir mais devagar, mas vou fazer mais tzedakah do que antes. Hoje gasto entre dinheiro e tempo quase 90% para isso. Então peço desculpas a Deus pela desobediência, mas eu sei que ele vai gostar disso. Sim, hoje gasto uma boa parte do meu tempo, boa parte nisso e dinheiro também. Então me sinto pelo menos totalmente preenchido a nível de significado, de conteúdo de vida. Se eu fiz o bem, pelo menos fiz o bem, tentei fazer o bem na minha vida. Que lindo. No túmulo, eu queria que alguém escrevesse o seguinte: esse homem tentou fazer o bem. Por que não fez? Porque ninguém consegue sempre tudo. Pelo menos tentar já alguma coisa. A perfeição, ela é divina, mas a gente tem que buscar sempre a evolução. Eu vejo o Sr. Eli Evolução é perfeição. A evolução é perfeição. A perfeição é divina. A gente nunca vai ser perfeito igual a Deus, mas a gente tem que buscar, não é, Sr. Eli? Evoluir a cada dia. É isso? Estamos aqui para evoluir. Então, a evolução é a perfeição. Deus te coloca aqui para ser testado. Você, no teste, você evolui. Essa evolução
é o ápice da criação. Então Sim, é perfeição. Já que é a Deus não nossa, criou outra maneira, é a perfeição condicional aos humanos, né? Para aqui Deus, os caras. Deus só criou esse sistema, não criou outro. Sinal que esse sistema é o melhor possível dentro de 1000 outros possíveis, Sim, que não existe. bonito, muito bonito. Cola cavod, né? Como Um diz beijo ali. na bochecha, Dani. Hã? Um beijo na bochecha. Um beijo também. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer Eu fazer tenho alguma pergunta? antes de na última pergunta vai ser minha. Hã? Estou esperando se alguém quer fazer alguma pergunta para eu fazer a minha. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar agora? Pode perguntar, Suri. Se eu ver alguém perguntando, eu te aviso. Escreveram aqui a melhor live dessa quarentena. Lindo, parabéns, tá bom. Eu falei no começo sobre a matéria é e não é. O que é um buraco negro? É um buraco que absorve a matéria. A matéria vai lá e some totalmente. Não sobra nada. Se as matérias ela existe e vai para o nada, então o nada também pode ser uma matéria. Então isso explica a criação do mundo por Deus. A física explica tudo que Deus, em termos de física. Quando você pega um jato de luz e você manda como chama? Você manda um átomo à distância, a luz, ora é partícula, ora é energia. Então, ela é e não é. A matéria é e não é. A espiritualidade é e não é. Na física, isso também está provado também. Um cabalista nosso do 20º século falou isso em 1870, do 19º século, que a matéria é e não é. Ele não soube explicar a nível científico, então foi negligenciado. Até que, se não me engano, o físico Heisenberg descobriu isso e ganhou o Prêmio Nobel da Física. Qual é a mensagem em conclusão? Que a alma é corpo, o corpo é alma. Suzy, estou falando. A alma é corpo, o corpo é alma. No fim é tudo igual. Dificilmente vão aceitar esse assunto, mas é um fato. Tanto na Kabbalah como na física as coisas se misturam no fim. No fim, tudo é uma coisa só. Aí vai para a unidade e aí explica Deus. Sim. Tudo é unidade. Homem, mulher, humanidade. A matéria, o preto e o branco é unidade. A matéria é unidade, o mal é unidade. E no fim de tudo vai se juntar para fazer a unidade, que é uma coisa só. A física explica. Quem gosta de Kabbalah também gosta de física. É muito, muito, muito interessante. Adoro eu diria que é apaixonante. Eu adoro física. Eu não. É a mesma coisa. Tá. Física quântica. Física quântica. Tá, aí sim. Tá. A Kabbalah, o que é bacana é o comportamento proativo que ela ensina a gente a ter, né, com a vida. Não querer só reação, aquela necessidades imediatas. A gente entender um pouco a próxima da vida. Maravilhoso isso que você falou. Perguntaram uma coisa interessante aqui, Soreli. Como que a gente consegue, nos dias de hoje, passar para as crianças, para essas futuras gerações, essa simplicidade de vida, essa espiritualidade que você consegue passar, que você conseguiu passar para os seus filhos? Como que a gente faz igual? Qual a receita do bolo? Eu acho o seguinte, eu vou falar do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 35 anos. Eu aprendi dele a fazer tzedakah. Ele doou, não tinha muito dinheiro, mas doou 100% para tzedakah. 100. Então, me deixou um legado que eu aprendi muito com isso e me ajudou a fazer a tzedakah na minha vida. Os filhos seguem os pais. Seguem sempre os pais. Os pais não podem ser incoerentes. Se você quer que o seu filho siga o bem, então você tem que trazer professores de filosofia judaica, de hebraico, professores de moral, de ética. E você não pode dar um mau exemplo. Se você fizer tudo isso certinho, com certeza os seus filhos vão sair bem. Com certeza absoluta. Bravo. Não tem... Agora, pode ser que haja exceção, mas em geral essa fórmula não erra. Uhum. Deu um bom exemplo. Aliás, todo mundo sabe que o pai nunca dá um conselho errado para o filho, por princípio. Isso veio desde o Sinai. Então, quer ter filhos bons, dá um bom exemplo para você e eles vão seguir teu exemplo. Sim, bárbaro. Para os meus filhos, eu procuro também todos os dias mostrar um pouco valores de pessoas como a sua.
pessoas que vivem uma vida simples e que passam esses ensinamentos. Você é uma grande inspiração, Sr. Eli. Eu vou responder uma pergunta agora aqui. Mais elogio, pior fica orgulho. Então, por favor, parar por aí. Eu sei que você não gosta, mas não tem como. É muito difícil não te elogiar. Só vou responder uma pergunta aqui que perguntaram para mim como que se emagrece com a alimentação do Maimônides. Como que a gente consegue, quando a gente fala da integração, como eu falei para vocês no começo, quando a gente leva a dieta com menos cortisol, com menos pressão e leva isso para uma maneira mais natural, fazendo alimentação de acordo com a natureza, a gente descascando mais, desembalando menos, alimentos menos aditivos químicos, a gente tem o intestino funcionando melhor, o metabolismo funcionando melhor e a gente acaba tendo resultados incríveis. Então, eu percebo no emagrecimento que quando a gente tira esse cortisol da dieta, que é esse peso e essa sede do corpo, tanquinho, a gente tem mais resultado. Bom, acho que tá bom Fez a pergunta da pessoa errada. Eu não sou exemplo nesse sentido. Mas tá muito bem para uma quarentena. Quem tá perdendo peso na quarentena já tá ganhando ponto, né, Tia Suzy? A Tia Suzy é minha parceira aí. Oh, desculpa, Fofo, de interromper só uma coisa, porque o Hélio, até um ano antes dele ter o Parkinson, ele era a pessoa mais disciplinada em termos de comida. Eu levava broncas quando eu comprava um chocolate, ele falava isso, e até falava isso é pecado. Eu falava não, porque um pouco de chocolate amargo você pode. Ele, por causa dos remédios, que são compulsivos, ele se descontrolou e subiu, mas ele era disciplinado. A gente caminhava 1h30 de manhã todo dia e nas comidas era terrível. Uma vez, no começo do casamento, eu tinha engordado assim, uns 2, 3 quilos, porque como eu morava longe de meus pais e mudei tudo, vim da Argentina para cá, do Chile e tudo, aí eu fiquei um pouco ansiosa e comia besteiras, comia sorvete, e eu engordei uns 3, 4 quilos. Aí ele me falou, mas come salada. Eu falei, eu não sou vaca para comer salada. Não, só para te dar um exemplo. Então, ele sempre foi disciplinado em tudo. No trabalho, no esporte. Isso agora é uma etapa por causa dos remédios. Olha, é uma lição, gente. É uma lição. A disciplina. Ó, a gente aprendeu mais uma hoje com a Tia Suzy. A disciplina do Sr. Eli. Eu acho que disciplina... Eu não sou tanto, mas eu percebo que disciplina fazem pessoas chegarem lá, realmente. Ela sem disciplina não tem regra, não existe nada. Exatamente. Sem disciplina, a diferença entre homem e animal, a disciplina é consciência. Exatamente. E hoje a Tia Suzy é uma grande parceira minha, né? Ela também gosta muito de nutrição e ela cuida muito bem da alimentação, escolhe muito bem os alimentos. Hoje é dia de aniversário de casamento. Parabéns para o aniversário de casamento. Obrigado. Parabéns, muitas felicidades a esse casal incrível, que eu gosto Obrigado. muito dos dois. Obrigada, gente. Isso prova que existem milagres. Existem milagres, né, Tia Suzy? Dizem as más línguas que os casamentos que permanecerem na quarentena vão para sempre. Amém. Boa sextena. Vão para sempre, né? Porque agora obrigado a você, Dani. Obrigado à plateia. Obrigada mesmo. Foi ótimo. Obrigada, pessoal, todos que assistiram. Prazer ter vocês. Se tiver qualquer dúvida, se vocês quiserem me chamar aqui depois no Instagram. Um grande abraço. Obrigada. Que você continue nesse, digamos, o que você escolheu, nutrição, mas no fundo é ajudar as pessoas, iluminar as pessoas e fazer com que cada um viva um pouco melhor. Parabéns. Isso, amém. Eu sou uma grande fã de você. Obrigada mesmo. E parabéns você também pela grande mulher. Te admiro muito, Tia Suzy. Até mais, gente. Obrigado, tchau. boa noite. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa noite.